a origem do universo. Os planetas se chocam, a gênese astral. Olá, boa tarde, crianças. Crianças, o nosso assunto de hoje se chama coesão e coerência. Aí você se pergunta, o que é coesão e coerência? Coerência é a ideia que o emissor vai expor para o receptor. Que para ele ser bem entendido, ele tem que ter coerência no texto dele. Coesão. Coesão é a maneira como você vai juntar os conectivos para fazer esse texto. Nós temos vários conectivos para você costurar um texto, como se costuma dizer na língua portuguesa. Então, hoje vocês vão entender tudo isso aí, tá? O que é emissor? O que é receptor? Emissor é quem envia a mensagem, receptor é quem a recebe. Então, para você ter um bom entendimento do que você vai emitir para o receptor, você tem que saber fazer a sua ideia, que ela seja bem entendida, ok? Então, vamos lá. Coesão e coerência textual é o nome do assunto, tá? É o nosso objeto do conhecimento. Primeiro vamos começar com coerência. É um texto que pode ser incoerente ou se o autor não conseguir inferir por meio de recurso linguístico, que é a pontuação, vocabulário, etc. A coerência textual é uma relação lógica entre as ideias e o resultado de não contradição entre as partes do texto. Quer dizer, que você segue uma linha de pensamento, mas você vai levando em frente aquela linha de pensamento sem fugir dela, sem botar coisas que não tem nada a ver com o início do texto, tá? Então vamos lá, vamos a algum exemplo aqui. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Adoro sanduíche porque engorda. As frases acima são contraditórias, não apresentam informações claras, portanto são incoerentes. Porque as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Isso tem alguma lógica? Não tem. Não tem de jeito nenhum. Se as crianças estão morrendo de fome, é porque o nosso país não está rico e muito menos ele tem possibilidade de manter essas crianças para elas não passarem fome. Adoro sanduíche porque engorda. Quem que vai comer uma coisa para engordar, né? Então são frases incoerentes, tá? Aí nós temos aqui, conheci o pai da Joana, que me pareceu muito inteligente. Então, vamos lá. Quem é inteligente? O pai ou Celina? Neste caso, a variação do pronome que exclui a ambiguidade, tá? Então, vamos lá. Conheci o pai de Joana, o qual me pareceu muito inteligente. Conheci o pai de Joana, a qual me pareceu muito inteligente. Não. Então, se eu conheci o pai de Joana, que me pareceu muito inteligente, então vou colocar essa frase, o qual me pareceu muito inteligente. Então, isso aí é coerência. Então, vamos à coesão. A coesão é a ligação, a relação e a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova. Que foi muito útil. Então, vamos lá. Comprei um livro. O livro foi muito útil para realizar a prova. Será que eu preciso repetir a palavra livro? Eu posso substituir essa palavra, tá? Eu posso substituir essa palavra livro por um pronome. Eu posso colocar, comprei um livro. Ele me foi muito útil para a realização da prova, tá? Os automóveis colocados à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque os carros não estavam em um lugar de destaque no evento. Sim, aí ele substituiu a palavra automóveis pela palavra carros, que justamente para não ficar repetindo a palavra, né? Então é isso. A coesão é você não repetir a palavra, você sempre substituir ela por outras palavras. Rio de Janeiro é uma cidade
é uma das cidades mais importantes do Brasil. A Cidade Maravilhosa é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, hospitalidades e carnaval. É como é conhecido o Rio de Janeiro, né? A Cidade Maravilhosa. Quando alguém fala assim, eu fui na Cidade Maravilhosa, a pessoa já tem ideia que aquela pessoa foi para o Rio de Janeiro. Então, o autor aqui dessa frase, ele substituiu a palavra Rio de Janeiro pela palavra Cidade Maravilhosa, justamente para não ficar repetindo. Rio de Janeiro é uma cidade, a cidade mais importante do Brasil. Rio de Janeiro é conhecida como mundialmente suas belezas naturais e hospitalidade. Então, ele substituiu a palavra Rio de Janeiro pela Cidade Maravilhosa. Há diversas formas de garantir a coesão entre os elementos de uma frase ou de um texto. Primeiro, substituição de palavras com emprego de sinônimos ou de palavras ou expressões dos mesmos campos associativos, né? Vamos dizer assim, eu fui comprar, vamos dizer assim, um brinquedo, mas ele estava muito caro. Então, eu posso substituir a palavra caro pelo sinônimo com a palavra que tem o mesmo sentido. Eu fui comprar um brinquedo, mas ele estava acima do meu orçamento. Entenderam? Aí vamos lá na segunda. Nominização, o emprego alternativo entre um verbo e o substantivo ou o adjetivo correspondente. Desgastar, desgastes, desgastante, né? Terceiro, repetição na ligação semântica dos termos empregados como recurso etilístico de intenção articulatória e não um exemplo. Então vamos lá ao exemplo. Grande no pensamento, grande na ação, grande na glória, grande no infortúnio. Ele morreu desconhecido só. Então ele colocou grande, né? E ele acabou o quê? Morrendo num desconhecido só. Então vamos ver. Eu posso substituir essa palavra grande e não ficar repetindo ela. Vamos ver qual é a palavra que eu posso substituir. Imenso no pensamento, grande no pensamento, imenso no pensamento, mas acabou morrendo só. Então, o quarto, o uso de hiponímos, relação que se estabelece em base maior específica do significado específico. Vamos ver o exemplo. Mesa, mais específico. Imóvel, mais genérico. A mesa é o quê? Um móvel, né? Então pode dizer, aquele móvel, a mesa. Então é a mesma relação que tem de uma palavra com a outra, o mesmo significado, o mesmo sentido, tá? Aí os substitutos universais. Necessito viajar, porém só o farei no ano vindouro, quer dizer no ano próximo, no ano que vem, tá? O porém, a gente sempre usa o porém, é uma conjunção de explicação. A coesão é apoiada na gramática, dá-se no uso de conectivos. É o que a gente usa na expressão quando a gente vai fazer um texto, que a gente diz, é um coerente. Os conectivos, ele vai fazer a coesão, vamos costurar o texto, enxugar o texto para que o texto não se torne uma coisa repetitiva, com palavras repetitivas, e uma coisa que você possa ler e entender, tá? Por isso que nós temos que ter coerência e coesão nos nossos textos, nossas produções de texto. A coesão textual pode ser feita através de termos que retomam palavras, expressões ou frases já ditas, através de pronomes, presta atenção, pronomes, verbos, numerais, advérbios, substantivos e adjetivos. E temos também as conjunções, tá? E cadeiam parte ou segmento do texto, que são palavras e expressões que criam relações entre um elemento do texto, que vão criar relações entre uma frase e outra, que é justamente para o seu texto ter coerência. Não adianta eu querer fazer um texto que aqui no começo eu dou uma ideia, aí quando eu chego no meio do texto, eu já vou contradizer a minha ideia do começo. Então eu tenho que seguir uma linha de pensamento que é para o meu texto ficar coerente, e quem lê meu texto vai entender o que eu quero dizer. Tá entendendo? Tá dando para entender, né?
Então vamos lá, letra A, fazem uma gradação na direção de uma conclusão, até mesmo, inclusive e etc, tá? Então vamos lá. Letra B. Argumentam em direção à conclusão oposta, caso contrário, ou então, quer, e etc, tá? Letra C. Ligam argumento a favor de uma mesma conclusão e fazem comparação de prosperidade, de inferioridade ou igualdade, mas o que menos do que tanto do quanto que. Então vamos lá. O que é fazer uma comparação? Ou de superioridade ou de inferioridade. Eu posso dizer assim: a Maria é tão bonita quanto a Joana. Eu estou fazendo uma comparação. Mas aí se eu disser a Maria é mais bonita do que a Joana, eu já estou colocando, dando, vamos dizer, uma superioridade a Maria e uma inferioridade a Joana. Letra E. Justifica-se e explicam o que foi dito por quê, já que, pois, etc. Ou vou dar uma explicação, ou vou justificar. Vamos dizer assim: eu gosto de bolo, mas, porém, ele engorda. Então, estou dando uma explicação. Se eu gosto de bolo, mas eu evito, por quê? Porque ele engorda. Então, justificam e explicam também. Porque, já que, o que, pois. F. Introduz uma conclusão. Portanto, logo, consegue, pois. Né? Então, vamos lá. O que é que vai introduzir uma explicação? São essas preposições. Portanto, logo, por conseguinte, pois e etc. Então, vamos fazer o quê? A letra G compõe o argumento e o que contrapõe o argumento. Quer dizer, o que não concorda. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, embora, ainda e etc. Tá? Eu gosto, vou dar só um exemplo para vocês. Eu gosto de tomar banho, porém, não gosto de tomar banho nos rios. Então, isso aí, nós vamos ter, tipo assim, como é que se diz? Um argumento que contrapõe um argumento. Se eu gosto, mas porém não gosto mais, né? Então vamos lá. Os elementos coesivos, por justaposição, estabelece sequência do texto, ou seja, letra A, introduz um tema indicando mudança no assunto, propósito por falar nisso, mas voltando ao assunto e etc. Então, e assim por diante. Então, gente, isso é só um pouquinho da explicação, tá? Do que é coesão e coerência. Porque próxima aula que nós tivermos, eu vou gravar um vídeo explicando para vocês direitinho cada passo desse assunto, ok? Então, para vocês, bons estudos e uma boa tarde a todos.